Olá, Doramers, tudo bom? Estamos de volta e hoje nós vamos comentar de doramas incríveis que estão lá na Netflix e acreditem, são baseados em fatos reais, isso mesmo. Histórias que aconteceram e que de alguma forma foram adaptadas para aparecerem em doramas icônicos. Quer saber que pérolas são essas e como as situações aparecem dentro das histórias? Te convido para deixar aqui o seu like, se inscrever, ativar o sininho e pode vir comigo descobrir todos esses detalhes. E nós já começamos com uma história de milhões protagonizada pelo ícone Lee Jong. E estamos falando também da maravilhosa Kim Hye-soo na pérola que traduz o sentimento único de você assistir doramas. Se vocês gostam daquele mix único de ação com cenas tocantes, esse dorama é para você. E olha só, a história não se apoia em romance. A verdade é que esse enredo é inspirado em incidentes criminais que aconteceram de verdade na Coreia do Sul, como é o caso do assassinato em série de Ha Eun-sung, que ocorreu lá entre 1986 e 1981. Sinal é um drama que conta pra gente como os policiais, uma equipe de policiais acabam perpassando o tempo, isso mesmo, trabalhando em conjunto com o tempo passado e o tempo presente para poder resolver perigosos casos que acabaram sendo arquivados. Essa história, já comentamos aqui no canal, é incrível e é basicamente um tesouro de dorama para quem tem uma imaginação fértil. Vale demais você conferir essa história e dar uma chance. A atuação de milhões, assim como em outro dorama clássico da Netflix, Mr. Sunshine, Um Raio de Sol. E vejam só, dessa vez temos um drama histórico. Temos também a direção de milhões que arrasou demais em todas as fotos, sons, principalmente por abordar um tema que aconteceu de verdade, a ocupação japonesa lá de 1900 que ocorreu na Coreia. Basicamente o Japão entrou e tomou conta. Vejam só, nessa história, o protagonista ele acaba vivendo por esse tempo e por conta dessa situação ele vai parar nos Estados Unidos. Sofre todo tipo de agressão por ser um estrangeiro, é desprezado e ele decide dar um fim em tudo nisso. Ele acaba se tornando um fuzileiro. Então, já adulto, ele tenta voltar, ele acaba chegando de volta para a Coreia, descobre tudo o que aconteceu com a sua família, como foi triste o passado e tenta de volta enxergar a luz da boa Coreia que um dia ele pensou ter conhecido. É aquela superprodução maravilhosa dubladinha que está disponível para a gente poder assistir, Doramers. E se você acha que essas superproduções param por aí, não, temos muitos outros doramas incríveis da Netflix que são baseados em histórias reais, histórias de verdade mesmo, como foi o caso do triste romance lá de Louvor à Morte. Basicamente essa história se baseou na trágica história de amor de dois jovens, uma talentosa cantora soprano que acabou se apaixonando por um homem já comprometido, estudante de literatura inglesa e ele estudava no Japão. Vejam só, aqui nesse dorama temos aquela ideia de amor proibido e os poucos episódios, sim, é um dorama curtinho nessa história, mas é suficiente para te dar aquele baque e te mostrar de fato o que aconteceu com esse triste casal. Mas, em compensação, se você gosta de histórias mais pra cima, mais alegres, temos um outro dorama que é pura emoção, A Caminho do Céu. Foi inspirado também em doramas em casos da vida reais, basicamente num conjunto de ações da vida real de um homem que dedicou parte dos seus dias a curar a ferida das outras pessoas, por isso ele ficou conhecido como limpador de traumas. Vejam só, ele passou de fato a cuidar das coisas preciosas que outras pessoas deixaram para trás depois que elas partiram dessa vida. Tem o Lee Jong-un que acertou demais, mais uma vez um papel icônico e claro, vale ressaltar que essa história entrega muita emoção, muita inclusão porque nós temos um personagem autista que dá um show de interpretação e vocês vão amar. Assim como foi lá em Reply 1988, mas dessa vez a história também é baseada em fatos reais, mas temos aquela licença poética para apresentar mais detalhes daquela época em um dorama que é baseado na vida real de um jogador de Go, aquele mesmo jogo que apareceu lá em A Lição. Temos inclusive o resgate da vida.
Tem fatos históricos como as Olimpíadas e muitos toques nostálgicos, principalmente para quem viveu naquela época, doramas. A história consegue resgatar muitas informações importantes para a gente, contando da vida de 5 amigos e suas respectivas famílias que vivem no mesmo bairro. E acontece que todos eles vão ficar aí cada vez mais próximos, estreitando esses laços e entregando pra gente um dorama incrível e emocionante que ainda conta com o protagonismo do Park Go-bum, se tornando um dos grandes clássicos da história. Mas se você gosta mesmo de nostalgia e faz parte do time que está aguardando uma nova temporada para The Hospital Playlist, estamos juntos nessa, sim, estamos também aguardando, porque esse dorama é incrível e uma das curiosidades do vídeo de hoje é que ele também faz parte dessa listinha, olha só. A playlist médica basicamente conta pra gente a história de jovens universitários que acabaram se tornando amigos e tocam juntos em uma banda, além de salvar vidas. Olha para vocês verem, um show e tanto esse dorama. Mas, de fato, cada médico tem uma atuação diferente por conta da sua especialização. E é aí que entra a curiosidade do dorama. Os casos pontuais que foram apresentados aí para costurar a história são baseados de fato em histórias reais, em casos que aconteceram mesmo em hospitais da Coreia. E acredite se quiser, a justificativa veio da produção do dorama, porque os 5 protagonistas eles são tão legais, tão bonzinhos, que a história tentou equilibrar tudo com esses casos médicos, explorando mais profundamente aí o crescimento, a evolução dos personagens e as lutas que eles acabaram enfrentando com o seu papel de médico para resolver esses casos. E se você amou essa história assim como aqui no canal, estamos na torcida. Tomara que a TVN se manifeste logo e traga pra gente mais desse dorama que é tão lindo, não é mesmo? Doramers tem tantas histórias que eu amo e que eu também acabei descobrindo que são baseadas em fatos reais. Inclusive uma outra história que não está na Netflix, que a gente já comentou diversas vezes aqui no canal, que sim, foi toda detalhada em casos da vida real, é a lenda Um Luxo de Sonhar, que inclusive foi escrita com a ajuda da própria protagonista na vida real. Mas é uma outra listinha que eu vou deixar linkadinha aqui para você que tem curiosidades dessa história para poder ter mais detalhes. Mas para essa listinha de hoje também não ficar assim tão longa, com tantos doramas incríveis que nós temos para contar para vocês, em breve vai ter uma parte 2 cheia de surpresas. Isso mesmo, tem mais dorama na Netflix com dublagem, dorama legendado, que também foi baseado em caso da vida real. Olha que demais! Eu peço para você aproveitar que está aqui no canal e comentar aqui embaixo, por favor, qual desses doramas na Netflix que você assistiu e qual deles você mais gostou, ou então qual deles que agora que você ficou sabendo que é uma história da vida real, que te deixou com a pulguinha atrás da orelha para poder assistir. Então é isso, doramers, até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!